repreendas o idoso com aspereza, mas admoesta-o como a um pai, bem como aos jovens, como a irmãos. As mulheres idosas, como a mães, as jovens, como irmãs, com toda a pureza. Pode se sentar. Um líder, um pastor de igreja, que cuida de ser humano, tem vários aspectos no seu exercício pastoral. E alguns deles são espinhosos. Não, não é algo que a gente deseja fazer, mas se faz por necessidade. E uma dessas situações, desse aspecto, é quando há necessidade de se repreender pessoas que fazem parte da comunidade. E ainda nesses dias que nós vivemos, na atualidade, onde as pessoas têm dificuldade de conviver com a repreensão, mesmo admitindo que erram e que falham. E para a gente calar a boca das pessoas, nós temos o hábito de sempre, quando conversar, a gente falar assim: eu sou uma pessoa muito falha. Eu sei que eu erro. Eu sei que eu faço isso como todo mundo. Mas nem sempre essa palavra ela corresponde a uma realidade na mente de quem está falando. Muitas vezes isso é uma preparação para que alguém não questione a gente na conversa. Então eu falo que sou pobre, falo que também não tenho, para daí eu iniciar a conversa, para que alguém não me retruque. Então eu falo isso. Na maioria das vezes, a gente sabe que é isso. E a repreensão, a Bíblia diz que aqueles que não sofrem a repreensão do pai não é um filho verdadeiro. Ele é o bastardo. O bastardo é aquele filho, vamos traduzir nas nossas palavras, filho fora do casamento, que é criado apenas com a mãe. Então ele não é repreendido quando ele erra, porque o pai não está presente. Logo, ele não é o filho original do casal, que é do marido e da mulher. Assim como Ismael não era filho original como Isaac. Por exemplo, quando Abraão tem Isaac, já existia o Ismael. Mas a Bíblia diz o quê? Abraão, me dá o teu único filho. E Ismael, que é mais velho? Está falando do marido e da mulher, não um filho fora do casamento. Então, em Hebreus fala, aquele que não é repreendido não é filho, é bastardo, fora do casamento. Não é igual ao outro que tá ali o pai, a mãe, casados e teve um filho. Não é nesse sentido, não é que não é do sangue. E assim, se alguém não é repreendido por Deus, é porque está fora da sua presença. Qual é o filho que mais é repreendido por Deus? Não é o que está distante de Deus. É quem está mais perto. Porque os que estão distantes, chega um momento que Deus não fala mais com ele. Chega um momento que Deus não repreende mais ele. Chega um momento que, se Deus repreender, ele nem vai entender que é Deus, então Deus não vai perder o tempo. Então, quanto mais você está perto de Deus, é que você sente a repreensão, é que você consegue perceber que você é muito falho. Não é quanto mais você erra que você percebe que você faz coisas ruins em abundância. Não. É quanto mais você se aproxima de Deus, é que você percebe o quanto você está errado. Então, sendo assim, todos nós
damos lugar para repreensão em algum momento. Não existe filho que não mereça ser corrigido. Se você ouvir um pai falando, meu filho nunca deu motivo para eu lhe puxar a orelha, lhe repreender, chamar atenção, esse pai já perdeu a visão de pai, essa mãe já perdeu a visão de mãe e não está mais conseguindo detectar os erros do próprio filho. Por isso, se dá um outro nome, um outro significado aos erros do filho. Logo, não entendendo como erro, como é que diz? Não, isso aqui é coisa de criança. Toda criança faz isso. Toda pessoa nessa idade é normal. Não adianta você falar que isso ele não faz hoje, mas faz amanhã. E você, o pai, vai dando um novo sentido. A gente vê isso na atualidade. Eu estou falando tanto fora da igreja. Aliás, a gente conhece isso muito mais dentro da igreja do que fora, porque a gente convive muito mais com os irmãos do que com os ímpios. Então, todos nós damos lugar. E quando se trata da igreja, nós, como os membros do corpo de Cristo, todos nós também damos lugar à repreensão. Então, vai chegar um momento que vai ter necessidade do pastor da igreja chamar a atenção. E a correção acontece em vários estágios. E não é aplicado igual para todo mundo. Deus nos ama de maneira igual. Pelo menos é o que nós entendemos. Entretanto, os puxões de orelha não é no mesmo grau. Não é da mesma forma. Existem algumas pessoas que você percebe que Deus chama ela no cantinho e vai lá, e repreende, chama fora do arraial. Mas existe momento que Deus repreende no meio de todo mundo. Depende. Tem pessoas que essa chamadinha ao particular no quartinho resolve. Existem pessoas que não resolvem. Algumas pessoas, se elas não passar vexames, não resolvem. Existem pessoas que Deus não quer ver ela envergonhada, mas é o único meio de algumas pessoas se alinharem, se ajeitarem e se consertarem. A repreensão de Deus para com a nossa vida são coisas que Deus não gostaria de fazer. Deus não deseja repreender ninguém. Assim como o pai tem seus filhos, não deseja repreender. Por que faz? Faz porque há uma necessidade para o bem. Só que na hora de repreender, a Bíblia vai nos orientar que quem está representando a pessoa de Deus, a pessoa de Jesus, no caso, o pastor da igreja, precisa sempre analisar a faixa etária. Por exemplo, um pai que tem um filho de 18 anos, o filho morando com ele ou não, mas teve a necessidade de repreensão, essa correção é diferente quando vai corrigir um adolescente de 12 anos. E o filho com 12 anos, quando o pai repreende, é diferente do filho de 5. E quando repreende de 5, é diferente de uma criança de 1 ano de idade. Mas precisa todos eles ser corrigidos no caso de ter a necessidade de uma repreensão. Que a repreensão pode se traduzir como admoestação, advertir, disciplinar. Enfim, tem diversas palavras. Corrigir, o que é corrigir? É algo que está faltando em alguém e você vai lá e completa aquilo através... Por exemplo, tem um buraco na parede e você vai passar uma massa corrida e deixa sem aquela abertura. Você está fazendo uma correção. É um complemento. Então Deus olha para nós, Ele nos repreende através dos seus líderes, não é só pelo aquilo que tem em nós que precisa tirar, porque a correção também, na mesma parede que tem um buraco e se passar massa para tampar aquele buraco, se tiver uma ondulação, algo, um relevo, você raspa, também é uma correção. Do mesmo jeito, Deus nos corrige quando tem algo em nós que precisa ser tirado de nós. E Deus nos corrige quando está faltando algo em nós. Na igreja de Éfeso,
lá no livro do Apocalipse, você vai ver Deus falando é, com a igreja de Éfeso, que eles eram pessoas, uma igreja muito doutrinada, que levava a sério a doutrina. No entanto, não estava mais amando a Deus como amava no princípio. Então ele diz: eu, porém, tenho contra ti. E a gente pensa que Deus é só contra o que a gente faz, que Deus não é contra nós. Deus é contra tanto o que a gente faz de errado, como ele é contra nós também por causa do que a gente faz. Eu, porém, tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Isso é, vocês estão em falta. Vocês então precisam voltar à posição onde vocês estavam. Porque se vocês não voltar, não reparar isso que está faltando, eu vou revolver. Capítulo 2 do Apocalipse. Eu vou revolver vocês no vosso lugar. Seria o equivalente se a igreja de Santa Luz não voltar a fazer como no princípio. Por exemplo, não agir como deve, eu vou deixar esse salão. Vou continuar a igreja aqui nesse lugar. O segundo capítulo a igreja da Ásia não sobrou apenas tudo no lugar mais Deus prepara, Deus corrige, não é só pelo pior. O que nós temos problema? Deixar que a gente está errado diante de Deus é só quando a gente está e aí a gente sai do cavalo. E aí fica falando assim, eu me fiz, não direi para você não fiz isso, não fiz aquilo. Tudo bem. Aí Deus vai pegar cada um de nós. Eu encontro você, aquilo que você não está fazendo. E aí a gente está pensando no nosso foi o pecado que eu cometi, e qual foi o fim que eu vou fazer. Você tive fogo e você entregou tudo tive luz, não me ajudou. Tive preso e doente e vocês não foram me visitar na prisão, não foram me visitar na universidade. Ou de fazer isso, aonde meus inimigos deixaram de fazer ali. Lá no livro de Tiago diz também, aquilo que você sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. E é ele que muitas vezes nós não percebemos. E a gente está fazendo deixando de cuidar da minha casa. Será que eu não estou fazendo a obra missionária enquanto a minha casa está toda suja? Será que eu não estou indo de oração a ritmo de oração? Enquanto isso, eu deixei de pagar a minha conta lá no vizinho que eu comprei o costume. Que problema?
embora, porque você é o que abre, é o que quer que você vai embora antes de terminar. É. Às vezes eu estou ainda sobre o diácono é o primeiro que chega e é o último que vai embora. E nós erramos. Então vai ter necessidade de, em algum momento, seja lá um ancião, seja seu jovem, seja um jovem, seja um músico, seja lá quem for, de pastor, chamar a atenção. Né? Escutar o povo. Aí o pastor vai conversar. O fulano, que você na escola, então, socializa, só vou entrar numa matéria aqui, uma matéria depois da teologia sistemática, falando sobre ética. Isso que vai fazer parte da ética. Vai corrigir os anciãos que cometeram um erro, e vai corrigir os jovens, homens, uma moça, idosa, eu preciso saber o significado de cada um. Porque a palavra de atribuições não é a mesma que a de quando se faz a redação, vai para todo mundo. Vai ensinar para a pessoa, articular para corrigir a pessoa. Se não é uma correção corretiva, é preciso saber. E às vezes nós percebemos que nós não fazemos a diferença. Por exemplo, um pai que tem um monte de filhos que meu pai, juntamente com minha mãe, um pai e mãe, 10 filhos, depois meu pai teve mais 4, e 5 anos atrás, tinha mais um pouquinho mais velho do que ele. Dá 15 no total. Então você pega um monte de filhos, e aí dá a mesma palavra de correção para todos, com o mesmo peso. Vai ficar certinho alguém, e o outro, ele não. Por exemplo, a psicologia ensina que você for corrigir uma criança, mas imagina a criança de 5 anos, você quer chamar a atenção dela, você não deve chegar para ela em pé, levar ela para cima, e você ficar falando com ela assim, porque ela não vai respirar, ela fica tão preocupada com o suporte, com o barulho, com o grito, e daqui a pouco ela vai repetir o que você acabou de corrigir. Eles ensinam que você deve se agachar no nível do olho da criança e falar com a criança corrigindo, ela ficar confortável e vai assimilar você. Olhando olho no olho. E nem que é isso. Eu cada Deus eles ensinam quando Deus desceu ao nível de servir a seu Emmanuel, o Deus conosco. Os homens viram os trovões, relâmpago lá no monte Sinai. Não o povo não. O povo se abriu. Só um passo para vocês. O povo estava incredulizado, querendo apedrejar Moisés. O povo dos Sinai, lá no deserto. Outro Deus depois, o povo está querendo matar Moisés. Por quê? Milagre. Nesse caso era apenas um ilustrado. Eu sei que é de Deus. Mas Deus não comunhão com aquele povo. E Jesus, Jesus é como homem, no nível do ser humano, olha, olho no olho. E aí o outro começa a santificar Jesus, porque antes disso não daria para Deus falar. Mas Jesus, não repreenda, vou falar sobre o Senhor,
Uma igreja no momento. Então, muitas vezes a gente está de mal com alguém e pensa que Deus está recebendo nossas músicas, que nós chamamos de louvor, que a maioria delas nem são. A gente está com problema de relacionamento e coloca o joelho e clama e ora. Sabe o que acontece? Deus está dizendo, pode fazer calo no joelho, pode sentir emoção, falar línguas estranhas, mas que está subindo para mim não está. Vai lá, pede perdão para o seu marido, pede perdão para o seu pai, vai lá, ama o inimigo, dá comida para ele, dá água para ele, vai lá, se reconcilia com aquele que você falou palavra que não deveria, depois volta, aí eu recebo o seu louvor, meu filho. Esse é relacionamento. Por isso sempre digo para os irmãos, olhe para o Novo Testamento. Quem são as pessoas que diante de Deus são consideradas espirituais? São as pessoas que convivem bem no meio onde ela está.
Por isso é minha esposa que vai saber se eu sou espiritual. Eu posso chegar aqui todo dia, você me vê orar 1 hora e pregar a Bíblia de cor e chegar aqui e jejuar a semana inteira. Isso não diz que eu sou espiritual. Se minha esposa não falasse não, eu posso dizer que meu esposo é espiritual. Porque eu não vejo ele mentindo, não vejo ele com palavrão, não vejo ele se alterando comigo, não vejo ele não pagando para as pessoas, não vejo ele falando coisas que não deve, assistindo coisa errada na televisão, não vejo ele xingando alguém, não vejo ele. Ela que vai dizer para vocês. Ela. E aí vocês vão apenas analisar pelas palavras dela. E vai entender se a esposa do pastor tiver certa, ele é espiritual ou não é. Eu não sei de ninguém aqui que é espiritual, pelo que eu vejo vocês aqui. E vocês também não saberão se eu sou. Mas é como eu convivo, como eu trato. E quando eu sou tratado, como é que eu reajo. Porque não adianta a gente ser bom, educado com as pessoas, quando a iniciativa é da nossa parte. E quando chega a parte que a iniciativa é do outro, a gente, porque está na razão, já responde com a pedra na mão, e isso é falta de espiritualidade talvez maior do que aquele que te ameaçou primeiro. Porque o primeiro pode se precipitar pela uma ira repentina, mas quem faz em segundo lugar, geralmente teve tempo para maquinar, pensar, planejar, vou ou não vou, faço ou não faço. Por isso sempre eu falo uma coisa para os irmãos, na Bíblia, geralmente o que levou a pancada é mais cobrado de Deus do que aquele que deu a pancada. Não parece estranho? Para Deus é diferente. Porque o que bate, bate às vezes até sem ter planejado. Até por inocência. Bateu até, jogou que não era para acertar e acabou acertando. Agora quem recebeu a pancada, vai analisar. Pode pensar, por que me bateu? Vai analisar, o que eu te fiz? E vai pensar, o que fazer depois? E daí você tem nas mãos as armas que você poderá escolher. Não é uma ideia, não é uma questão de precipitação. Então, queridos irmãos, relacionamento. Quando você chega em uma igreja que ela ficou vazia, não foi porque lá o povo não orou. Não foi porque lá o povo não jejuou e não teve doutrina, não. Foi problema de relacionamento, não importa. Pode ser que começou através de um adultério de alguém. Foi problema de relacionamento. Foi porque teve uma fornicação de alguém que o pastor não disciplinou ou que todo mundo soube, escandalizar e foi embora. Está vendo aí? Problema de relacionamento. Porque se essa igreja se relacionasse bem, ela ia tratar como deve ser tratado o que está em falta e todo mundo ficaria no seu lugar e não precisaria ir embora. Por que vai embora? Porque já está incomodado, que nem porco espinho, que um encosta no outro e vai furando, vai furando, vai furando. E aí o que acontece? Qualquer coisa dá aquela explosão. Ou não, é porque aconteceu uma coisa ruim lá. Não, é a gente não estando bem, é muito fácil qualquer país criar uma explosão. Mas você já viu uma pessoa mansa? Você já viu uma pessoa calma? Que parece que ela não se incomoda com nada? Não é que ela não sente dor. É que ela tem domínio próprio. Controle. Eu fico pensando assim, algumas pessoas que nunca pastoreou e acha que muitas vezes sofre com os irmãos da igreja. Irmãos, se você pastorear a igreja, um dia vocês que não pastorearam, você vai perceber que a visão é totalmente diferente. A própria esposa do pastor sofre bastante, mas não consegue sentir todo o peso, a não ser que seja aquele pastor que é dominado pela mulher, aí a mulher é a pastora e ele é só o capachinho, certo? Mas o pastor que age como pastor, e aí eu estou pregando aqui que você tem que amar o seu inimigo. E de repente você me pega, que eu estou com muita raiva de uma pessoa que me ameaçou, que é o pastor sofre ameaça, pastor sofre zombaria, xingamento, suspeita. Está entendendo? Pode conversar com quem é pastor para você ver. E eu não estou falando pelas pessoas de fora. Quando os de fora pensam isso, é porque alguém daqui levou para eles. Então, queridos irmãos, tem pessoas que
Fala, eu não vou com a cara do pastor. No dia que encontrar uma igreja boa, eu vou. Eu estou procurando uma igreja melhor para ir. E faz questão que o pastor saiba. Porque o pastor é representante da igreja. Então nós precisamos pedir muita graça a Deus para saber lidar com cada questão que acontece. Porque algumas pessoas não entendem. Você vai lá, chama a atenção do filho do José. Você vai lá dar uma pegada firme ali, disciplinada. Aí quando chega a vez do filho do João, o pai do José fica pensando o quê? Deixa eu ver se ele vai pegar do filho do João do mesmo jeito que pegou no meu filho. E quem disse que tem que pegar igual? E quem diz que Deus trata todo mundo igual? Trata com o mesmo amor. Mas o grau dessa demonstração de amor não é igual. Lembra de Davi? Davi deveria morrer quando adulterou. A lei de Deus diz que ele deveria ser, olha, os adúlteros teriam que morrer, ele e a mulher. Não morreu nem ele e nem a mulher. A lei do próprio Deus que diz que o adúltero teria que morrer. Não morreu nem o homem nem a mulher. Na hora, deveria ter morrido logo na sequência. Nós precisamos analisar isso. Por isso que eu sempre falo para os irmãos, não compare você com outro irmão. Compare a sua vida com o que a Bíblia espera de você. Compare a sua Bíblia. A Bíblia diz que é para eu fazer isso, isso e isso. Então eu vou me comparar com as recomendações da Bíblia. Porque se você ficar se comparando com o outro, ou você vai se achar inferior, ou vai se achar superior.